alunos do nono ano! Estamos aqui para mais uma videoaula de português. Eu sou o professor Silas e hoje nós vamos falar sobre sintaxe de colocação ou, em alguns livros, como nós chamamos, colocação pronominal. Então a gente observa aí no cartoon o rapaz aí meio angustiado. Como colocar o pronome me? Coloco antes do verbo ou coloco depois do verbo? Então observe a tira para a gente tentar construir um conceito. Me diga uma coisa. O correto é diga-me. Tá? Me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Agora acertou. Então veja que a tirinha, ela brinca com a correta colocação do pronome me, dos pronomes oblíquos, em relação ao verbo. Então, por que saber sobre a colocação pronominal? É um aspecto gramatical relacionado à adequação da frase ao padrão formal e tradicional da língua. É o que a gramática determina como utilizar. Então, a colocação pronominal, ela vai tratar da correta colocação dos pronomes oblíquos, átonos, em relação aos verbos. Eles podem aparecer em 3 posições: antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Mas eu trouxe um quadro aqui para nós relembrarmos o que são pronomes oblíquos, átonos, para que nós possamos compreender melhor o assunto e, principalmente, aprender a reconhecer esses pronomes em relação ao verbo. Eu trouxe aqui um quadro sobre os pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais oblíquos. Mas o que interessa para nós são apenas os pronomes pessoais do caso oblíquo. Nós temos eles tônicos e nós temos eles átonos. Tônicos, eles são pronunciados mais forte. E nós temos os átonos, aqueles que são pronunciados com a entonação mais fraca. O que interessa para nós são os pronomes átonos. Essas regras de colocação pronominal só valem com a utilização dos pronomes átonos, aqueles mais fracos. Então, nós temos os pronomes me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. É com esses pronomes aí que a colocação pronominal vai colocar algumas regras. Então, nós temos 3 tipos de colocação pronominal. Ela é dividida em 3 tipos. Colocação pronominal do tipo ênclise, próclise e mesóclise. É esse nome complicadinho mesmo de pronunciar, é quase um trava-língua. Falaremos agora a respeito de cada uma delas. As posições do pronome. Como já foi adiantado, o pronome ele pode aparecer em 3 posições relacionando-se ao verbo. Ou seja, eu posso organizar a frase de 3 possibilidades, em 3 possibilidades. Observe, não me feri. Observe aí o verbo ferir. Antes do verbo foi colocado o pronome oblíquo átono me. Então veja só, quando o pronome ele vem antes do verbo, eu digo que ali ocorre próclise. Olha a nova organização da frase. Feri-me. Então observe aí que o pronome ele está na posição depois do verbo. Quando o pronome for para depois do verbo, se organizar depois do verbo, eu digo que ocorre a ênclise. E eu posso pronunciar a frase da seguinte forma: ferir-me-ei. Observe que aí eu fiz uma estrutura, eu estruturei o verbo, abri o verbo e coloquei o pronome no meio e ficou essa forma bem diferente de se pronunciar, que é ferir-me-ei. Ou seja, o verbo ferir, aí eu encaixo o pronome e logo depois coloco a desinência verbal. Ou seja, esse verbo é um verbo que está no tempo futuro e eu abro ali entre o radical e as desinências. Então, quando isso ocorre, eu digo que ocorreu a mesóclise. Então, nós temos o pronome proclítico, quando ocorrer próclise, o pronome enclítico, que é quando ocorrer a ênclise, e o pronome mesoclítico, quando ocorrer a mesóclise. Observe o cartaz do programa Me Leva Brasil. Era um quadro do Fantástico. Veja que a regra de gramática diz o seguinte: não iniciar frase com pronome oblíquo átono. A primeira regrinha de ênclise é justamente essa. Então veja, Fantástico com um programa que quebra o que a gramática manda, que quebra a regra da gramática. O correto deveria ser leva-me Brasil.
É lógico que o veículo de comunicação, ele sabe, mas como era um programa que valorizava a variedade geográfica do Brasil, sociocultural, eles preferiram colocar a linguagem coloquial. Na linguagem coloquial do dia a dia, nós preferimos utilizar me leva, me falaram, me contaram, em vez de contaram-me, falaram-me, leva-me. Colocação pronominal do tipo ênclise. Eu trouxe duas regras para nós analisarmos. A ênclise ela vai tratar da posição de um pronome pessoal do caso oblíquo, átono, depois do verbo com o qual ele vai se relacionar. Então veja duas situações que pode ocorrer ênclise. No início de frases, sempre vai ocorrer ênclise. Se você for iniciar uma frase e perceber que essa frase é iniciada por um pronome oblíquo, átono, a gramática diz que você não pode iniciar frases por pronome oblíquo átono. Então, pronomes do tipo me, te, se, o, as, eles não podem estar na introdução da frase. Ele tem que ir para depois do verbo e aí ele vai formar um pronominal, que é aquele verbo encaixado nele, com hífen, um pronome oblíquo átono. Então, em vez de falar me entregue os documentos, entregue-me os documentos. Em vez de falar me falaram de você, falaram-me de você. A segunda regrinha, ela vai tratar das frases, quando elas estão organizadas no modo imperativo, obrigatoriamente deve ocorrer a ênclise. O modo imperativo é aquele modo que vai indicar uma ordem, um pedido. Então, veja só, entre e entregue-me as provas. Veja que aí o verbo entregar, ele está sendo utilizado no modo imperativo. Então, a regra diz que toda vez que eu utilizar o verbo no modo imperativo, automaticamente eu tenho que colocar o pronome depois desse verbo e aí vai ocorrer a ênclise. Observe a tirinha. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Observe que no primeiro quadrinho, nós temos um caso de ênclise, tá ok, porque a gramática diz que não pode iniciar, me abrace. Beije, também tá ok. Agora, observe no terceiro balão, no segundo balão do segundo quadrinho. Quando o homem fala, nunca deixe-me. Aí há uma quebra da regra da gramática em relação à sintaxe de colocação. Porque o pronome nunca, o advérbio nunca, ele é uma palavra atrativa, ou seja, ele é uma palavra de sentido negativo. Palavras de sentido negativo, ele atrai o pronome para próximo dele. Então, esse pronome me, ele deveria vir antes do verbo. O correto seria dizer, nunca me deixe. Por isso, a moça lá despreza o rapaz por um simples errinho de gramática. Vamos falar agora sobre a mesóclise. O que vem a ser a mesóclise? É uma regra de colocação pronominal que ela vai tratar da correta colocação de um pronome oblíquo átono no meio da estrutura verbal, a qual ela vai se relacionar. Veja como ocorrerá a mesóclise. Em duas situações, com verbos organizados, conjugados no futuro do presente ou com verbos conjugados no futuro do pretérito. Veja os exemplos. Levar-me-á para casa. Futuro do presente. Observe que se você retirar o pronome do meio do verbo, lá do finalzinho do verbo, retire o pronome me e tente pronunciar. O verbo vai ficar conjugado no futuro, levará. Agora no futuro do pretérito, com aquelas desinências que indicam o passado. Levar-te-ia para casa se permitisse. Então, retire o pronome te do finalzinho do verbo lá e encaixe a desinência. Vai ficar levaria. Então, observe que sempre vai ocorrer mesóclise quando esse verbo estiver conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Observe a imagem. Desenhar-te-ei nos meus mais profundos desejos. Observe, no dia a dia, na linguagem coloquial, nós falamos assim, desenharei nos meus mais profundos desejos. Mas se eu escrevo dessa forma, a gramática vai dizer assim, olha, você está cometendo um desvio gramatical, porque a regra diz que com esse verbo desenharei no futuro do presente, você tem que utilizar um pronome oblíquo átono no meio dele, na estrutura verbal dele. Então, é desenhar-te-ei. Entretanto, essa forma verbal,
poucos usuários da língua portuguesa, falantes do Brasil, a utiliza. Então, alunos, essa foi a nossa aula de português, parte 1, sobre o assunto colocação pronominal. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.